Abençoado com todas as sortes de bênçãos, melhor dia reinando em vida, estaremos aqui nesses minutos que se seguem fazendo mais um chá. Hoje é o nosso chá com palavra, para desintoxicar de verdade, hein? Olha, talvez seja um pouco meio polêmico, mas para quem tem os olhos iluminados, vai receber de bom grado, com alegria, porque esse chá talvez esteja um pouco meio amargo, um pouquinho, certo? Já vou tomar aqui um gole do meu, certo? Chá com palavra, é para desintoxicar das toxinas nocivas, limpar de uma vez por todas as mentes, para que o evangelho eterno, que vai se estender para sempre, educando as pessoas a viverem esse novo pacto, essa nova aliança, de maneira digna diante do seu Senhor, do seu Criador, do nosso papai que nos criou. E somos filhos, somos espírito justo e feito perfeito, filho do papai. Muito bem, vamos lá. Esse chá, como de costume, ele tem um tema. E o tema desse chá é o diabo que Jesus matou. O diabo que, melhor, tirar essa toxina do nome Jesus que não existe, né? O diabo que Iauxa matou, porque o nome verdadeiro é Iauxa. Esse nome está o pai e o filho. Chá, as três palavras últimas de SHA, chá, na raiz judaica significa salvação. E Iau é o nome do Criador que tiraram do pentagrama, né? Tiraram ali do Enrim, Favrim, tiraram ali do pentagrama o verdadeiro nome do Criador, que é Iau. E o nome da salvação, Chá, Iauxa. Ou seja, Iau salva por meio do mensageiro, que botaram um apelido maldoso de Jesus. Não, nunca foi Jesus, porque não existia a letra J lá. Mas muito bem. Então, quem foi o diabo que Iauxa matou? Quem foi esse diabo? Né? Ou quem era esse diabo? Pronto, vamos aqui ver um versículo que dá ênfase a esse tema, esse chá para desintoxicar. Deixa logo eu mandar aqui os abraços do canal. Quero mandar um abraço para o meu amigo apóstolo Eduardo Bezerra e toda a sua família que está morando em Goiânia, capital do Goiás. Um abraço aí para todo o Goiás. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Raimundo Rocha e toda a sua família, que mora na capital do Tocantins, em Palmas, Tocantins. Apóstolo Eduardo, pastor Raimundo, quero mandar um abraço aqui para minha querida filha Edna Rodrigues, que mora em São Paulo, capital, no bairro do Campo Limpo, ali no Campo Limpo, Jardim Umuarama, na região de Santo Amaro ali. Deixa eu mandar um abraço aqui para seu Raimundo, e também para o Regivaldo e toda a sua família. Receba esse abraço carinhoso desse seu irmão em Cristo. Quero mandar um abraço para Itapecerica da Serra, Itapecerica, dona Leonir de Melo. Saudades, hein? Um abraço aí para esses iluminados. E eu estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da área metropolitana da Grande Recife, aqui do lado do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Hoje tá calmo aqui, o sol hoje tá, os olhos do príncipe hoje tá um pouco meio, hoje tá querendo chover, tá? O sol tá nublado, tá gostoso aqui, tá bem gostoso. Vamos lá, vamos a esse versículo que dá ênfase a esse, vamos dizer assim, a essa instrução espiritual, a esse conhecimento espiritual. Vamos crescer no conhecimento e vamos viver dessa plenitude que o Criador preparou para nós depois do ano 70, e já estamos no ano de 2024, né? Quase 2000 anos atrás ele preparou essa abundância para todas as nações, espírito, habitando num corpo de carne, num véu de carne. Vamos lá. No livro dos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, abre a sua Bíblia e confira, porque tudo que nós falamos, nós provamos na Bíblia. Está na Bíblia. E se está lá na Bíblia, vai indagar o quê? Vai falar de quê? Eu vou ler a Bíblia e vou mostrar como está escrito para você. Vamos lá. E visto como os filhos participam
de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte, isto é, o diabo. Bem, não tenha mais medo do diabo, abençoado, porque o diabo está completamente morto. Eu sempre gosto de dizer isso, o diabo morreu, o diabo está morto. E melhor eu digo assim, ó, o teu amigo, que ele veio como teu amigo, matou o teu inimigo. Então, para que ter mais medo? Aí vem esse gravatado dizendo aí, se tu não pegar um envelope para dar X, aí o diabo está lá na tua porta com umas trovengas na mão e uma gangue de demônio para comer o teu arroz, teu feijão, tua farinha, teu açúcar, teu café. E se ele é espírito, ele vai beber café? Vai comer feijão? Faz sentido isso, abençoado? Olha, eu recebo que os olhos, que a mente de Cristo está ativada em você e os olhos do seu entendimento está despertado, né? Aclarado, para que você possa entender isso. Olha, visto como os filhos participam de carne e sangue. Olha, os filhos são você. Nós somos os filhos de Deus. Mas nós estamos participando de um corpo físico, de carne e sangue. Nós somos um filho de Deus, um espírito, um Deus filho, vestido de carne e sangue, que é um corpo humano. Ele também participou das mesmas coisas. Ele veio aqui, na pessoa do Nazareno, o papai, se vestiu de um corpo que chamava-se o Nazareno, o filho de Miriam, né? Nascido por obra e graça do papai, né? E ele participou dessas coisas. Ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte lá na cruz, para que pela morte dele, ele pudesse aniquilar o que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte? O diabo, isto é, o diabo. Está aí na sua Bíblia. Então, aniquilou. Deixa eu contar aqui eu gosto nesse tema, eu gosto de levar aí uma ilustração. Imagina que você nasceu, eu botei um fundozinho aqui, mas me permita eu tirar ele. Eu vou tirar esse fundo que eu botei aqui. Ah, papai, olha o que foi que deu agora, hein? Em vez de eu tirar o fundo, eu fiz uma porcaria aqui. Eu fiz uma porcariada, hein? Agora sim. Ficou uma coisa aí, né? Foi um comercial que entrou, mas, perdão. Essas coisas ao vivo acontecem, né? Essas coisas assim ao vivo é medonho para acontecer. Mas, muito bem, vamos lá. Vamos dizer que você nasceu na roça, lá numa cidade do interior, na roça, e você cresceu, se tornou adulto, talvez 18, 15, 20 anos, e você foi para a cidade grande. Quando você chegou na cidade grande, arrumou um trabalho, estudou, fez curso, se profissionalizou, casou, gerou uma família, prosperou, está de férias, tem aquele carro abençoado, você, vamos lá na roça, agora eu vou visitar meus parentes. Antes de você antes de você voltar, ou antes de você sair de lá, você tinha vizinho ao seu sítio, vamos dizer que tinha o sítio do seu João, vamos dar o nome aqui de João. E o João tinha um filho, e o filho dele você sabe que não era muito legal, era meio sem vergonha, gostava de colocar o olho no que não era dele. Vamos levar ele por esse lado, certo? Aí quando você chega lá de volta agora com a sua família, sua esposa, seus filhos, né? Chega lá e vê o titio, talvez o papai não esteja mais, ou a mamãe não esteja mais, mas aquela festa toda, e você não vê mais o filho do seu João. E você fala assim, olha, cadê o fulano de tal que eu não vi ele? Aí alguém te fala assim, rapaz, o filho do seu João veio uma pessoa aí e aniquilou ele. O que você acha que aconteceu com ele? O que você acha que aconteceu? Não, com certeza deu cabo dele, né? Aniquilou. Eu gosto até de dizer aqui no Nordeste, aqui onde eu moro, aqui nessa região nordestina, Pernambuco, fala assim, aquele cara virou uma peneira de tanto projétil que ele recebeu no corpo. Virou uma peneira. Então aniquilaram com ele. Então está dizendo que a morte do Criador lá na cruz aniquilou o diabo. Vamos ler de novo? Olha, visto que como os filhos participam de carne e sangue, um corpo físico, ele também participou das mesmas coisas. Para quê? Pela sua morte, pela morte dele, ele aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem? O diabo.
Então o diabo foi aniquilado. Agora, guarda essa palavra, tá? Império, o imperador da morte. Para a gente descobrir lá no final quem era esse imperador da morte. Eu já te digo, vai ser um pouco polêmico, para quem não tem os olhos iluminados. Vai ser um pouco polêmico, mas não tira conclusões precipitadas. Fica até o final, eu vou tentar ser o mais rápido possível, não tira conclusão precipitada. No final, você, se não quiser mais me ouvir, não sou obrigado, né? Você não é obrigado, mas se eu creio que você vai gostar. Por quê? Porque está escrito. Eu não vou falar nada aqui que não está escrito. Tudo que eu estou falando está escrito. Então, você já marca aí que é Hebreus capítulo 2, versículo 14. Anote aí e você vai lendo aí, ou ver esse vídeo quanto quiser, porque esse vídeo está no YouTube. Inclusive, os meus amigos do YouTube que estão chegando, os meus amigos do YouTube que estão se inscrevendo, né? Compartilhe, deixe o seu like lá, eu te peço isso. Eu acho que eu mereço seu like, né? O YouTube divulgar essa palavra para mais pessoas. Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será se houve uma briga lá no céu? Porque eles dizem que o diabo veio do céu, né? E eu te digo que o diabo nunca esteve no céu e nunca vai para o céu, certo? Será se houve uma briga lá no céu? Como é possível entender isso? Como é possível entender isso? Porque eles dizem que houve uma briga lá no céu, não é verdade? Mas será se isso é verdade ou não? Como é possível entender isso? Vamos crescer no conhecimento desse evangelho eterno? Vamos crescer no conhecimento dessa graça, desse evangelho eterno? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 28. Ezequiel, no capítulo 28, vamos ler 10 versículos. Não vamos ter pressa. Vamos ler primeiro do 1 ao 5 e depois vamos ler do 6 ao 10. A gente lê de 1 ao 5 e comenta. Aí vamos voltar do 6 ao 10. Ezequiel 28, primeiro. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, profeta Ezequiel, filho do homem, Deus dizendo a ele, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sob a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estime o teu coração como se for um coração de Deus. Versículo 3. Eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo algum que possa se esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançasse para ti riquezas e adquirisse ouro e prata nos teus tesouros. Versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentasse as tuas riquezas e elevasse o teu coração por causa das tuas riquezas. Agora eu pergunto a você, meu querido, se isso faz sentido que Deus está falando com um anjo caído. Se isso faz sentido, se isso aqui, Daniel ou Ezequiel está falando com o diabo. Isso aqui é uma profecia contra o rei, o príncipe de Tiro. O príncipe de Tiro, o rei de Tiro, ele adquiriu tudo isso, ele veio nesse mundo com a sabedoria imensa, como Alomansky e outros aí que adquirem poderosas riquezas. O cara é iluminado para isso, ele veio no mundo para fazer a diferença. Assim era o príncipe de Tiro, ele veio para isso. Agora, ele se elevou com a riqueza dele. E disse no seu coração, eu sou Deus. Mas um dia o Senhor tem um vídeo lá na plataforma dizendo que nós somos Deus, sim, mas Deus Filho, ele que dizer que ele era o papai.
que acima dele não tinha Deus. Aí que o erro dele foi esse. Já como ele tinha aquela sabedoria, adquiriu coisas grandiosas, então ele falou assim, não existe Deus no céu não, eu sou o Criador. Aí que tem o erro dele. Olha, tu és mais sábio do que Daniel. Era muito mais sábio do que Daniel. Talvez até mais sábio do que Salomão. Tem uma história dele com Salomão. Depois, se eu lembrar aqui no final, eu posso te dar uma palhinha, tá? Tu és mais sábio do que Daniel. Olha quem era esse cara. E não há segredo algum que possa se esconder de você. Porque você tem uma iluminação de olhar para uma pessoa e já saber o que ela está pensando. Vamos imaginar isso. Eu te fiz tão sábio que não tem segredo que se esconda de você. Então já não cabe mais aquele negócio de dizer que o anjo estava reunindo uma equipe e Deus estava escutando e ele não sabia. Aqui não tinha segredo para se esconder de Daniel. Mas não era no céu, era aqui na terra. De Daniel não, do rei e do príncipe de Tiro. Certo? Tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas. E o teu comércio adquiriu ouro e prata nos teus tesouros. E eu pergunto, um anjo lá no céu tem comércio? Tem ouro e tem prata? Tem um tesouro lá do anjo? Imagina como que passa pela cabeça de alguém imaginar que isso aqui era coisa do céu. Mas vamos lá, vamos prosseguir do 6 ao 10. Como pode passar, vou lembrar, como pode passar pela cabeça de alguém que isto é um anjo que se rebeliou? Os meus amados, meus queridos irmãos evangélicos estão sendo enganados, deslubuiados, de toda a religião, mas principalmente os evangélicos, estão sendo enganados demais, porque eu também já fui por 30 anos, eu fui enganado para enganar, mas eu não sabia que isso era um engano, porque eu nunca via, que ninguém nunca deu isso para mim, assim como eu estou lendo para você hoje. Vamos lá, o 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração, como se for o coração de Deus, como tu diz que o teu coração é o coração de Deus e que Deus não existe e quem existe é você? 7. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiro, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Esplendor aqui não é um ser de luz brilhando. Esplendor aqui é a honra daquele homem. A honraria, o respeito que as pessoas tinham para com ele ia se manchar, ia ser manchado. Ninguém entende a graça, a Bíblia, se não entender o Evangelho depois da cruz. Porque quando é lido Moisés, o véu está posto no coração e com o véu você não vê claramente. O teu resplendor, a tua honra, o teu respeito vai ser manchado. Porque eu vou trazer contra ti estrangeiros ferozes, terríveis, guerreiros ferrenhos, e vão manchar o teu respeito, a tua moral, a tua conduta. É isso que está aqui. O 8. Eles te farão descer a cova. E eu te pergunto, se era um ser espiritual, como que ia descer a cova? E morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Por que no meio dos mares? Esse camarada foi tão rico, mas tão rico, que ele construiu um palácio enorme no meio do mar. Mas hoje tem pessoa assim, abençoado. Tem aí rico que tem uma ilha lá no meio do mar. Uma ilha não tão grande, né? Ele lá ele ganha os direitos, constrói lá um palácio, só chega de helicóptero e de barco. Ou não tem isso aí? Fernando de Noronha, por exemplo, porque Fernando de Noronha é uma ilha muito grande, mas tem ilha pequena, que pessoas moram lá sozinhos. Adquiriu aquela ilha, construiu um palácio lá e mora lá. E lá não vai ninguém. Ele mora no meio dos mares. Era isso aqui que aconteceu, cara, com essa pessoa. Então ele se sentou no meio dos mares dizendo assim, eu estou no lugar de Deus, o meu coração é o coração de Deus e não existe um Deus Pai. Eu sou o Pai. O erro dele era esse aí, abençoado.
eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados, ou seja, vão transpassar você no meio dos mares. Vão te matar na tua moradia. A tua segurança vai falhar. A tua sabedoria não vai captar. As tuas câmeras não vão filmar. Porque o que eu vou trazer contra ti é muito mais forte do que tu. Então, como é que é um anjo? 9. Acaso dirás diante daqueles que te matar? Tu ainda vai dizer diante daqueles que estão te matando: eu sou Deus, mas tu és homem. É homem ou é anjo? Como que pode passar na cabeça de uma pessoa, abençoado, que isso é um anjo? Acaso dirás diante daqueles que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus. Não, e na mão dos que transpassar, do que te transpassa. Então eles estão enfiando ferro em você e você dizendo: eu sou Deus, mas tu não és Deus, tu és homem. Entende isso? Aí diz assim o 10, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiro, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 28, aqui a gente leu do 6 ao 10, mas a gente leu do 1 ao 10. Então como que pode, meu querido, abençoado irmão, como que pode uma pessoa acreditar numa mentira dessa, para fazer medo, para atormentar as pessoas? Vamos crescer no conhecimento. Então, quem é o diabo que Yahshua matou? Pergunta para Paulo. Pergunta para o arquiteto e fundador do novo pacto. Porque o arquiteto e fundador da primeira aliança foi Moisés. Foi ele que arquitetou aquela aliança. Foi ele que fundou aquele pacto da lei. É chamada a lei de Moisés, a lei mosaica. Então, foi ele que fundou. E quem fundou a nova aliança? Paulo, o arquiteto fundador da nova aliança. Se você não perguntar as coisas para si, o seu entendimento não for aberto, e você perguntar as coisas para ele, nunca você vai saber das coisas reais, nunca vai ver com os olhos iluminados. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Vamos ver quem foi esse diabo que Jesus matou? Se o ministério da morte, olha, presta atenção, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que era transitória, ou a qual era transitória, era passageira, não era definitiva, era uma aliança passageira, era um pacto passageiro, era uma sala de espera para esperar a promessa que foi feita a Abraão para o gentio, Cristo. De Abraão para Cristo chegar, aqui Abraão, aqui Cristo. De Abraão para Cristo botaram Moisés no meio. A aliança, um passatempo, uma sala de espera para esperar. Por isso que a lei de Moisés era a sombra das verdadeiras coisas. Era uma figura, era uma sombra, era uma ilustração daquilo que havia de vir. Se o ministério de morte, o ministério da morte, veio em glória por causa da glória do rosto de Moisés, ainda que essa glória era passageira, transitória. Agora olha o 9, a gente leu o 7, vamos ler o 9. Por quê? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, ou o ministério do Espírito. Então, o ministério de Moisés era o ministério da morte e da condenação. Versículo 9 diz que ele era o ministério da condenação. E o versículo 7 diz que era o ministério da morte. Ou seja, a lei de Moisés condenava as pessoas e matavam. Era uma maldição para os judeus. A lei de Moisés se tornou uma maldição para os judeus. Entende? Isso que você tanto respeita, isso que você tanto tem medo, mas foi Deus, sim, foi Deus que deu.
Mas lá em Isaías 45, versículo 7, se não me falha a memória, ele diz assim: eu crio a luz, crio as trevas, faço a paz, causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas as minhas vontades. Ou em outra versão, faço todas as coisas, ou faço toda a minha vontade. Quer dizer, eu faço, eu permito fazer. Faço todas as coisas, faço toda a minha vontade. Então ninguém faz nada, é o Senhor que faz. Já fez tudo para você. Então esse ministério é o ministério da morte e da condenação. Então quem tinha o poder da morte? Quem era esse imperador da morte? Se ele fosse um espírito, o espírito não morre, né? Então, o diabo, abençoado, nunca foi um ser. O diabo nunca esteve no céu. O diabo nunca foi um anjo. A palavra diabo quer dizer acusador, mentiroso, acusador. E quem é esse diabo? O ministério da acusação, da condenação. Então o diabo quer dizer acusador, mentiroso, impostor, essas coisas. É o diabo. O diabo nunca foi um ser, nunca esteve no céu. Então essas leis se tornou maldição para o povo de Israel, para os judeus, só para os judeus, porque só quem tinha lei eram os judeus, não era o gentio, eram os judeus abençoados. Então quem foi, vamos ler aqui, vamos voltar aqui, fácil, para o versículo que deu início, Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou da mesma coisa, para que pela morte dele aniquilasse quem tinha, não tem mais, o império da morte, isso é o diabo. Então, esse diabo era a lei de Moisés. Ele aniquilou quem tinha o império da morte. Então, quem tinha o império da morte era o diabo. E olha aqui, se o ministério gravado em letra de pedra, se o ministério da morte, quem era o ministério da morte que estava gravado em letras de pedra? Quem era? A lei de Moisés. No versículo 9, porque se o ministério da condenação. Agora, teve uma glória? Sim, teve uma glória. Mas essa glória era passageira, era transitória, era uma sala de espera para a verdadeira glória. A glória do ministério dos Espíritos, a glória do ministério da justiça. Essa excederá, muito mais excederá a glória do ministério da justiça. Então a glória que havia no ministério da morte, no ministério da condenação, ela era uma glória transitória, passageira, por um tempo, uma sala de espera. Entende isso, abençoado? É possível você entender isso? Então, quando Cristo foi para a cruz, matou deixa eu falar. Quando Cristo foi para a cruz, ele cumpriu, satisfez a lei. Todos os requisitos ele cumpriu. Então ele cancelou, riscou, tirou do meio, matou, aniquilou a lei de Moisés. Isto é, o diabo. Eu estou te mostrando, abençoado, o que está escrito aí na sua Bíblia. Eu não estou te mostrando fábula, eu não estou dizendo que eu fui no monte e Deus me mostrou nada. Está escrito na minha, na tua e na de qualquer Bíblia que existe no universo. Você entende isso, abençoado? Agora, essa lei de Moisés, que Deus deu como uma sala de espera, como um passatempo, até vir Cristo, se tornou uma maldição para os judeus. Se tornou maldição. Agora, só para os judeus, vamos ler agora Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos ver se só quem está nessa maldição agora é o judeu. Vamos ver, está escrito. Apenas eu estou lendo a Bíblia com você. Eu não estou lendo o que está escrito. Pois, Gálatas 3,10, porque todos os que são das obras da lei, todos, não é um ou dois, todos os que são
ou os que praticam as obras da lei estão debaixo de quê? Estão debaixo de maldição. Antes da cruz era só para o judeu, porque só o judeu tinha lei. Mas depois da cruz, depois do ano 70, escravizaram os gentios que nunca tiveram lei. Mentiram. Disseram que o diabo era um ser. Disseram que o diabo está com uma foice para cortar o pescoço de alguém. Escravizaram os gentios, que sempre foi um povo livre. Nós sempre fomos livres, nunca tivemos lei nenhuma. Mas nos escravizaram e nos levaram para debaixo da lei. Aí estão debaixo de maldição. Sinto muito dizer, abençoado, ou não sinto coisa nenhuma. Todos os meus irmãos, queridos irmãos evangélicos, que são filhos de Deus vestidos em carne, espíritos justos e feito perfeito, debaixo de maldição. Porque estão fazendo as obras da lei que Cristo já cumpriu e tirou do meio. Você entende isso? O que é as obras da lei? Jejum, sacrifício, buscar a Deus, dízimos, votos, rudimento, rituais, Páscoas, são obras da lei. E olhe se não está na sua Bíblia, Gálatas 3:10, olhe se não está na sua Bíblia, abençoado. Porque todos que são das obras da lei, todos que estão fazendo obras da lei, estão debaixo de maldição. Então a lei de Moisés, que só era maldição para os judeus, porque só era para os judeus, agora se tornou maldição para todo mundo. Porque foram empurrados neles de goela abaixo, desde que nascemos, a lei de Moisés, que não existe mais. Então todos, sem exceção, que estão praticando as obras da lei, estão debaixo de maldição. Vá no manicômio e veja aqueles doidos todinhos, quem são eles? 90% são evangélicos. Vá no presídio e veja quem são aqueles presídios. 90% são evangélicos, são pregadores, cantadores de louvor, ministros. Vá lá. Por que será? Todos que são das obras da lei estão debaixo de uma maldição. Maldição da lei. Que Cristo tirou a lei, mas trouxeram de volta para enriquecimento ilícito. Não tem outra palavra, a palavra é essa. Como que passa na cabeça de alguém que aquilo que a gente leu está falando com o anjo que está no céu, você está falando com o rei de Tiro, com o príncipe de Tiro? Como que fomos enganados? Vamos terminar. Quero terminar trazendo uma palavra para você do Evangelho Eterno. Lá na minha plataforma, a minha plataforma é j.fernandes MRG. Mas lá tem agora, eu mudei a foto de capa, tem assim, livre pelo Evangelho Eterno. O Evangelho da incircuncisão, que é o Evangelho Eterno, nos torna livre, nos dá um conhecimento, uma sabedoria, e nos torna livre da maldição da lei, de não precisar fazer essas coisas. Batismo nas águas, Santa Ceia, crisma de criança, e essas ladainhas todas, missa de 7º dia. Entende isso, abençoado? São obras da lei, maldição da lei. Vamos ler um pouco aqui no livro para você perder o medo do Apocalipse. Olha que coisa gloriosa está aqui. No livro do Apocalipse, tá? Veja que coisa gloriosa. Esse barulho é a minha esposa que está rasgando umas caixas aqui, tá? Não é sombra não. Olha, vamos perder o medo do Apocalipse. Apocalipse 14, versículo 6. Quando eu falo do Evangelho Eterno, aí para alguém não dizer assim, isso aí é a invenção desse homem. Vamos lá no livro da assombração, né? No livro que ele faz medo. O medo do mundo é esse livro. Vamos lá. 14, versículo 6. Vamos lá.
observei outro anjo que voava pelo meio do céu. Agora é um anjo, não é um homem, não é um príncipe de Tiro. Lá na revelação que ele teve, ele viu, ele entendeu, ele viu espiritualmente um anjo voando pelo meio do céu. E portava nas mãos o evangelho o quê? Leia, abençoado, leia direito, como está escrito. E esse anjo que estava voando pelo meio do céu, tinha nas suas mãos o evangelho eterno. Entende? Esse evangelho eterno te torna livre da maldição da lei de Moisés. Quando tu entende isso, tu sai debaixo de rudimento, de obrigação. Tu não precisa disso, sabe por quê? Porque o papai Deus te fez morada em ti, ele mora em ti, tu és um espírito santo e perfeito, e o papai Deus habita no teu espírito e não na tua carne. Entende? Ele já mora contigo. E tu não precisa de rudimento nenhum. O evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a todas as nações, a toda nação, tribos, línguas e povos, ou na sua Bíblia e raças. Esse evangelho eterno, o mundo, todas as nações precisam saber dele, precisa conhecer, ser livre por ele, ser liberto por esse evangelho eterno. É o evangelho eterno para toda a eternidade. Porque esse negócio que essa terra vai acabar é mentira. Que o mundo vai acabar com fogo é mentira. É para fazer medo a você. A terra permanece para sempre, sendo educada pelo evangelho eterno. Esse evangelho eterno tira o teu medo. Esse é o amor que vem do Pai. O amor de Deus lança fora todo medo. E por que tu está aí cheio de medo, de dúvida, de incerteza? Porque esse amor ainda não foi derramado em ti. Porque só quando os olhos do entendimento for abertos e tu virar as costas para Moisés, abandonar a lei de Moisés, aí esse amor é derramado. Aí o medo será lançado fora. Como foi o meu, eu passei 32 anos com esse medo nas costas. Acreditando nessa, como é que se chama aqui? Nessa fábula, nessa historinha da carocha, que inventaram lá nos anos 80, 90, 100, por aí, para escravizar a humanidade. Jesus derrubou a parede, né? Cristo derrubou a muralha da separação, mas eles levantaram de volta. Cristo tirou o véu, mas eles colocaram de volta. Aquela tenda, o véu se rasgou do templo, mas eles costuraram. Para enganar a humanidade. E aí a humanidade está enganada, medrosa, temerosa, sem segurança em nada. Abençoado. Vamos ler agora o Apocalipse 21:3. 21:3. Para você perder o medo desse livro. Perder o medo de tudo. 21, capítulo 3. Ouvi uma forte voz. Agora é uma voz, ele não viu o anjo. Uma voz. Que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens. O tabernáculo de Deus não é mais esse lugar físico aí, abençoado. O tabernáculo de Deus não é mais uma casa de barro. Está entre os homens, com os quais ele, Deus, habitará. Deus habitará, está dizendo habitará, porque aqui ainda não estava concluído. Aqui foi mais ou menos no ano 68 que foi escrito. O ano 70 se cumpriu tudo. Do ano 70 para frente, o Eterno começou a habitar. O tabernáculo dele deixou de ser físico para ser o teu espírito. Tu que é um espírito, tu és o tabernáculo do Deus vivo, o edifício do Deus em espírito. Negócio de alegria quando vamos à casa do Senhor, isso era para o judeu, abençoado, só para o judeu, como a lei determinava. Só os judeus, os gentios não entravam lá. Os gentios não podiam entrar lá, não. Era só para judeu, a lei determinava assim. Se um gentio fosse circuncidado, ele não entrava lá, ele ficava do lado de fora.
Ele não podia entrar porque era uma aberração, era uma contaminação, dizia eles. Agora o Eterno se fez de ti morada. E ele mora agora no judeu, no grego, no pernambucano, no brasileiro, no alemão, no francês, no japonês, no costarriquenho, em todas as nações, pelo esse evangelho eterno. Entende? Ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, com os quais ele habitará, Deus habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Entende isso, abençoado? Então aquela maldição da lei não é mais para ti. Era para o judeu, mas se tu te meter debaixo, está aí com maldição. Todos aqueles que praticam as obras da lei estão debaixo de maldição. E eu não recebi isso no monte, não, abençoado. Está na minha Bíblia e na tua, e na de qualquer pessoa. Só que eu estou lendo as claras para você. Eu estou lendo cara a cara, sem um véu na frente. Entende isso? Então sabe quem foi o diabo que Jesus matou? Então o diabo que te fazem medo dele está morto. Porque ele nunca foi um ser divino, um ser angelical, como diz, um anjo que se rebelou. Ele nunca foi isso. Diabo quer dizer acusador, mentiroso, acusador. Condenava e matava as pessoas, esse é o diabo. Quem nessa época aqui era a lei de Moisés, mas já em outras épocas já foi outras coisas, certo? Mas nunca foi um ser, nunca foi um ser. Então, só para a gente concluir aqui, então este diabo era a lei de Moisés, mas o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus, a residência do Eterno é você. Se eu fosse escrever uma carta para Deus hoje, eu escreveria assim: esta carta vai endereçada ao Criador, fulano de tal, que é o seu nome, rua tal, bairro tal, CEP tal, cidade tal, estado tal. Pronto. Porque Deus habita em você. Você é o templo sagrado de Deus. Você que é um espírito que está vestido de carne. Não confunda. Não diga que eu estou dizendo que Deus habita na sua carne. Não, a minha é a sua carne, para nada presta. Para nada acerca das coisas divinas. Ela presta para ser invejosa, fofoqueira, faladeira dos outros, apontar para a vida dos outros, beber cachaça, fumar cigarro, se prostituir, matar, ser idólatra, feiticeira e assassina. Isso são os requisitos da carne. Que o papai condenou ela, isso na carne. Mas tu que estás vestido dela, sois puro, santo, tão limpo quanto o papai é. E ele habita em ti, tu és o santuário dele. A casa espiritual de Deus é você, não o seu corpo. A sua carne é boa porque a gente fala, a gente anda, a gente está vivendo experiência. Ele nos fez a gente participar desse corpo de carne e sangue para a gente ter experiência nesse mundo. Somos um filho dele, um espírito, filho de Deus, um Deus filho, espiritualmente falando, que estamos vivendo uma experiência de dirigir carro, de plantar, colher, trabalhar, construir, certo? Voar de avião, ser aeronauta, ser astronauta, ser jornalista, ir tomar banho de praia, curtir um som legal, morar numa fazenda, plantar mandioca, criar ovelha, gado, cabra, bode, sei lá o que for. Ter experiência, entende? Ter experiência nesse mundo. E quando voltarmos para a nossa casa, para a nossa residência, para o nosso país de origem, que é o céu, vivemos uma experiência fabulosa aqui. E às vezes algum tem experiência de ficar doente a vida toda, de estar numa cadeira de roda a vida toda. Tem experiência de ser empregado a vida toda, engolir sapo a vida toda. Outro tem experiência de ser patrão, de dominar. Essa é uma experiência que o papai concedeu, que nós vivêssemos essa experiência. Entende?
outro fica doente até morrer. Quando você entende isso, abençoado, você não precisa que ninguém coloque óleo na sua cabeça, nem coloque mão na sua testa. Você fala com aquele que habita em você. Olha, se for da tua vontade, abençoa a minha casa, a minha família, muda a história da minha família. Tira meu filho dessa encrenca, tira meu marido da mão da amante. Mas você não vai pedir para ninguém falar isso e nem vai olhar para cima, não. Você vai falar com aquele que habita dentro de você. Entende? E se for da sua vontade, do seu querer, mas se eu vim para passar por essa experiência, me dá alegria, me fortalece. Porque o teu reino não é comida nem bebida. O teu reino é paz. Mesmo nessa tormenta, me faz ter paz. Fala com aquele que habita em ti. Quando você tem isso na sua mente, você não precisa de ninguém. E de muito menos ir buscar Deus em algum lugar. Entende isso, abençoado? Mas o nosso chá de hoje foi para você entender quem foi o diabo que Jesus, que Yahshua matou. E perdeu o medo. Eu li esses 2 versículos aqui, primeiro para concluir o evangelho. Porque o evangelho que Paulo diz, eu passei pregando o reino de Deus, no evangelho da graça de Deus, esse evangelho é eterno, não vai acabar, é eterno, para todas as nações, todos os povos, para todos sempre, amém. Geração vem, geração vai, mas esse evangelho vai permanecer para todo sempre. Abençoado? Eu espero que você foi muito edificado junto comigo aqui e a gente se vê uma outra live, num outro vídeo. Paz eterna para você.